ministros do Tribunal Superior Eleitoral, membros do Ministério Público Federal e Estadual, pastores religiosos, autoridades constituídas em todo o território nacional, religiosos, independente das denominações. Eu passo a ler. Romanos 13, de 1 a 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, nesse momento, deixa eu repetir. De modo que aqueles que se opõem à autoridade aquele que se opõe resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Atenção para que ninguém resista à autoridade. Olha o que o Senhor está falando. Pastores, religiosos, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Ministério Público Estadual, Federal, em todo o Brasil, autoridades constituídas. Ninguém deve resistir à autoridade constituída. E os que resistem, ou o que resiste, trará sobre si condenação. Em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, diz algo glorioso. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, dos presidentes e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante do Deus vivo, nosso Salvador. Autoridades constituídas, conforme já falei. Existe uma autoridade agora nesse país constituída que só encerrará a sua gestão, o seu mandato, no dia 31 de dezembro de 2021. Então ele é ainda a autoridade a quem devemos respeito, a quem devemos honra, a quem devemos orar e interceder para que tenhamos vida mansa e pacífica. Eu sou pastor e dirijo denominações, e uma denominação linda que está aqui, e claro que eu jamais traria sobre essa igreja condenação. Nós somos sujeitos a uma autoridade constituída, que só entregará o cargo em 31 de dezembro de 2022. De 2022. Perdão, pode falar, meu. 2022. Amados do Senhor, ministros, superior, tribunal, enfim, todos, repito, o gestor, a autoridade a quem devemos o maior respeito, se pronunciou e todos nós ficamos atentos para que a uma menção dele nós nos rendêssemos. Mas houve algo interessante. A atual autoridade pela qual devemos orar, mantermos vida pacífica, não trazer sobre nós a condenação de Deus, não reconheceu a eleição como verossímil. Não reconheceu a derrota. E deu uma palavra que as manifestações continuassem pacificamente e que nós não, todos os que são de direita ou que pensam do lado direito de Deus, não apaguem seus sonhos, porque seguem os sonhos. Deixa eu lhe dizer algo. Há pastores usando essas mesmas passagens para aclamar o candidato que ainda não foi aceito pela autoridade pela qual oramos como vencedor. E há pastores já delegando a ele a autoridade. Queridos, se acontecer, essa autoridade só vai ser diplomada pelo Superior Tribunal Eleitoral e o bastão, o cetro, será estendido a ela por essa autoridade quando deixar o poder. Então, quando ele entregar o cetro, quando ele entregar o bastão e o Tribunal Superior Eleitoral diplomar
o cidadão, se assim acontecer, será a nossa autoridade. E aí sim deveremos orar por ele. Enquanto isso, há pastores amados com medo. Respeito, amo todos eles. Não quero tocar na vida deles de ministros, enquanto pegam a palavra, mas estão usando essa palavra para tirar a autoridade de quem é ainda o presidente da República Federativa do Brasil. Então, senhores ministros, todos que me ouvem, advogados, todos vocês, independente de ideologia, respeitemos a lei do país, respeitemos a palavra que manda que oremos pacificamente pelas autoridades constituídas, para que não tragamos sobre nós condenação. Então, deixa eu lhe dizer, o presidente, a autoridade pela qual oramos e que foi constituída, que não terminou o seu período eletivo, está aí. Uns pastores por ignorarem a lei e a palavra, outro por ser um vendilhão da pátria. Pessoa que estava ali ao lado do presidente, que impôs a mão sobre o presidente e declarou a principados e potestades, olha lá, que o presidente seria eleito. E no dia seguinte, estava aclamando o outro que a autoridade constituída atual ainda não reconheceu. Queridos ministros, esperem as provas que serão apresentadas pela autoridade constituída. Ele as tem, ele chamou os ministros não foram, mas foram ontem à noite, 18h30 de Brasília, e lhes foi entregue. E eles estão esperando e analisando. Então há um momento em que o presidente, se disser, olha, eu aceito, eu não tenho provas, eu como autoridade quero dizer que reconheço essa eleição. Mesmo assim, nós não iremos orar ainda, e sim ainda pelo que continua como autoridade. Irmãos pastores que fazem isso por ignorância, o meu amor, a minha consideração, o meu respeito. Pastor Venal, que de cada eleição já foi secretário lá atrás, do atual ilegitimamente até agora, até que se prove o contrário eleito, foi secretário dele. E é uma pessoa, irmão, inconstante. E eu já me comuniquei pelo login com o seu assessor, presbítero Ângelo. E quero dizer a vocês que eu não vou citar nome, eu amo, eu aprecio, eu admiro. Mas igreja, ministros, autoridades, doutor Ives Granda Martins, uma das maiores autoridades em direito constitucional do país, doutor Antônio Ribas Paiva, doutor em direito constitucional, vocês todos vão ver isso. Nós vamos dinamizar esse vídeo. A nossa autoridade pela lei, que a Bíblia manda que pela lei o respeitemos, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ele e as Forças Armadas, que são as únicas que possuem o Supremo Tribunal Militar, está acima do atual civil. Para questões civis é o maior, para questões militares há outro. Deixa eu lhe dizer, eles pediram que nós, população, fôssemos para os entornos dos quartéis. Por quê? Porque o entorno dos quartéis são áreas de segurança nacional. Ninguém te pode tocar ali, ninguém. E todas as autoridades, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, PM, Polícia Municipal, têm que se render à autoridade maior das Forças Armadas. Isso é constitucional. Então, nesta noite, um beijo no coração dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Esperem a hora, apresentem as contraprovas e nós estaremos esperando. Assim que a nossa autoridade, pela qual oramos, diante da lei, da palavra, declinar e der um comando, nós nos renderemos. E aí sim, faremos cumprir a palavra de Deus. Como Deus fica triste, queridos, com tanta venalidade, com tanta distorção. Mas nós clamamos o nome do Senhor. Amém. Amém.